a denúncia contra esse delegado é que ele foi para Itabuna, a pedido do prefeito, para perseguir a equipe do prefeito anterior. Ele foi para isso. E ele recebeu pagamento por isso. Ele e os agentes. O jornal denunciou o pagamento, com recibo, com tudo. O secretário de Segurança na época se distraiu e confirmou que o pagamento era ilegal. Esse delegado estava... Ele era o nome para ser o próximo secretário de Segurança. A carreira dele desandou a partir daí. O prefeito, que já estava com a pressão lá nas alturas, terminou de se pressionar com isso aí, porque foi aberta investigação sobre essa propina. Tudo isso aí desandou no crime. E ao longo dos anos, são mais de 10 anos acompanhando e investigando paralelamente, a gente tem muitas fontes que procuram a gente, não vão jamais aparecer porque tem medo de morrer, sabem que a pena aqui é pequena, sabem que daqui a pouco o cara está livre e pode matar eles, então as fontes dificilmente aparecem, mas elas passam informações que quando você cruza com as outras fontes, você vai tendo uma ideia bem clara de como foi planejado, como foi executado e como foi o pós-operação. Tem. Responsabilizado? Veja bem, nessa história toda, os 3 indicados pela Polícia Federal como suspeitos de execução, um desapareceu da face da terra, sumiu, ninguém sabe onde ele foi parar. Um outro era policial civil da Bahia, sócio numa empresa de segurança do delegado especial. Olha como são as coisas. Ele nem poderia ter empresa de segurança. Sócio do delegado especial na empresa de segurança, sócio em imóveis em Santo Antônio de Jesus. A ligação completa. Esse cara, ele nunca teve ligação nenhuma com Itabuna. Então, para esse cara sair de Salvador, vir a Itabuna, matar um jornalista, só pode ter sido a mando do delegado. Ele não tinha outra ligação. Pois bem, esse policial a gente conseguiu que fosse a júri. Ele foi julgado com testemunhas oculares, com provas físicas, um júri muito bem feito. O juiz desse júri foi esse Marcos Bandeira, que tinha reaberto o caso. O promotor foi Cássio Marcelo, que é um promotor que acompanhou o caso, e ele foi muito decisivo também, porque esse promotor passou a exigir e acompanhar. O promotor anterior, não. E também não aconteceu nada com o promotor anterior. Ele foi denunciado no Ministério Público pelas atitudes dele, e o Ministério Público simplesmente transferiu ele para outra comarca. E não se fala mais nisso. Né? Então esse policial, ele foi condenado a 18 anos e 6 meses de prisão. Ele tinha que ter saído de lá do júri, direto para a penitenciária Lemos Brito, em Salvador. Aí o que acontece? Entra os recursos. Logo de cara ele ficou livre. Significa que ele podia ter me matado, podia ter matado minha família, podia ter feito todo tipo de retaliação, porque ele ficou livre e como policial, e armado, e com carteira de policial. Você chegou a porque o governador se recusou a demitir ele, condenado a 18 anos. Não vou demitir. O governador da época, Paulo Souto. Aí o que acontece? Ele entrou com os recursos foram caindo. A condenação foi em 2003. Até 2005 ele ficou livre para fazer o que quisesse, armado e com carteira de policial. Muito fácil dizer, trocou tiro, o cara morreu lá. Em 2005 acabaram os recursos dele e ele foi preso. Não foi para Lemos Brito. Ficou na corregedoria da polícia ao lado dos amigos policiais. Ainda era o mesmo governador. Esse policial saía e voltava a hora que queria da corregedoria. Várias vezes foi visto na rua. Várias vezes denunciamos que ele foi visto na rua. Falei, gente, a gente vai ter que tirar uma foto dele na rua, esfregar na cara do governador para poder tomar um jeito disso. Aí mudou o governo. Note o seguinte, esse governador, Paulo Souto, o anterior, ele tinha se recusado a tratar do assunto com a OEA. Porque a CIP levou o caso para a OEA, conseguiu fazer isso andar na OEA, e a OEA passou a fazer cobranças em cima do Brasil, em cima da presidência da República.
Então a OEA cobrou, por exemplo, uma explicação do Estado, e o Estado se recusou a dar. O Estado não deu resposta nenhuma, não deu nada. Várias vezes foi procurado, várias vezes não deu resposta nenhuma. O Brasil passou a ser... como é a condição que o Brasil ficou? Ele ia para julgamento, é isso? Ele ia para a corte. A corte ele pode ser condenado. Ele ia para a corte e poderia ser condenado. Quando mudou o governador atual, Jacques Wagner, ele era deputado na época do crime. E ele conhecia meu pai. E Nelson Pellegrini, que virou Pellegrino, que virou o secretário de Justiça dele, também era deputado na época, era presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara, e todos os dois já acompanhavam o caso. E já cobravam providências e tudo. O que aconteceu? Quando ele entrou, ele imediatamente abriu processo de demissão do policial. Que mesmo condenado, ele primeiro tinha que passar por um processo administrativo para ser demitido. Porque até ali ele era um pistoleiro contratado pelo Estado. Aí iniciou esse processo, acatou as recomendações da OEA, pagou uma indenização à família, fez uma cerimônia para assumir a responsabilidade do Estado, uma cerimônia pública no dia do jornalista, com jornalistas do Estado inteiro, assumiu publicamente que o Estado tinha culpa por não manter a liberdade de expressão, por não garantir a liberdade de imprensa e por se omitir na investigação. O Estado, como entidade, assumiu isso. A indenização não é grande, mas ela tem uma importância vital, que é o seguinte: qualquer governador que chegar depois poderia dizer assim, não, ele assumiu porque quis, mas o Estado não assume nada. Só que a partir do momento que foi paga uma indenização, aquilo é uma prova concreta de que o Estado assumiu a culpa dele, a responsabilidade dele. Está faltando reabrir o caso. As recomendações da OEA dizem que tem que reabrir a investigação para investigar os mandantes. Gente, os mandantes nunca foram investigados. Somente os executores? Só os executores, e só porque a federal soltou os 3 nomes. Nunca se falou dos mandantes no inquérito inteiro, não tem uma linha sobre os mandantes. Os mandantes óbvios, que a cidade inteira conhece, nunca prestaram depoimento. Pra vocês terem uma ideia como a coisa é óbvia, na noite que meu pai foi assassinado, eu estava indo para Ilhéus, voltei correndo e fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, tinha uma turma querendo sair de lá para tocar fogo na casa do prefeito. Pra vocês verem como era óbvio a coisa. Eu ainda tive que ficar ali, no meio da dor, no meio de tudo, segurando aquele pessoal. Foi um negócio complicado. Ô Marcelo, a gente está quase terminando. Então, só queria dizer o seguinte, para você concluir, e que você dissesse, nesse período todo dessa sua luta, se você também recebeu ameaças e como é que você trata a sua segurança hoje? Olha, eu não mudei nada na minha segurança, porque minha segurança básica já era boa, porque morei muito tempo num lugar ruim em São Paulo, já peguei aquelas manias que paulista que mora em lugar ruim tem, né? Você chega em casa, você olha a rua toda, você toma cuidado onde para, toma cuidado quando entra, quando sai. Já tinha isso normal. Eu não mudei nada, porque também acho que não recebi ameaça nenhuma. Acho até uma pena, porque adoraria denunciar a ameaça e ir atrás de quem ameaçou. Mas não recebi ameaça nenhuma e a minha segurança básica muita gente alguns delegados da Federal me ofereceram porte de arma. Eu não quero porte de arma. Eu sei usar arma, fiz treinamento, mas posso ter em casa. Para andar na rua com arma, não vou andar nunca. O mais provável é você ser morto por causa dessa arma. Me ofereceram guarda-costas. Eu não quero guarda-costas. O presidente, sei lá de onde, foi morto pelo guarda-costas. Guarda-costas lá em Itabuna, com R$1.000, você compra o guarda-costas, você manda ele matar qualquer pessoa lá. Entendeu? Você pegar um usuário de crack, você dá R$100, ele mata quem você quiser. Isso não é irrelevante, esse tipo de segurança. Entendeu? Por isso eu não mudei. Agora, essas brechas todas da justiça, que inclui inclusive a parte do policial não poder ser demitido sumariamente, mesmo condenado a 18 anos,
e já com todos os recursos perdidos, esse tipo de coisa é complicado. Pra vocês terem uma ideia, o policial, até ontem, ele ainda estava na corregedoria. O governo do estado pediu a transferência dele para a penitenciária assim que saiu a demissão dele, no início de janeiro. E o juiz de execução penal até hoje não transferiu o cara para lá. Então, porque a minha esperança é que ele indo para a penitenciária, a vida dele vai mudar. Ele vai estar convivendo com gente que ele colocou lá. A minha esperança é que ele resolva fazer um acordo para falar dos mandantes. Os mandantes são muito piores do que ele. Os mandantes são os verdadeiros bandidos na história. E enquanto não punir os mandantes, esse caso para mim está em aberto. Agora o governo do estado está fazendo tudo para reabrir. A promotora Lívia, que é da comarca de Itabuna, com quem está a decisão hoje, ela, pelo que eu percebi, ela está muito propensa a reabrir o caso. Tem um diretor da Secretaria de Direitos Humanos, lá de Salvador, que ele está acompanhando também. Ele também acha que a promotora tende a reabrir o caso. Tá? Então eu acho que é importante ver essas brechas, começar a tapar essas brechas lá atrás no Ministério Público. O promotor que acompanha um caso desse não pode ser da cidade. Ele já é amigo do prefeito, ele já é amigo dos policiais, ele já é amigo das pessoas suspeitas. Eu acho que um caso desse tipo, em que é para calar o veículo, e aliás é burrice, porque a região só fez ficar mais forte depois disso, o jornal ficou muito mais forte depois disso. Então é burrice. Nos outros casos até deu certo, porque os veículos se calaram. O pessoal teve medo. Teve jornalista na Bahia que foi chicoteado em praça pública. Chicoteado em praça pública. Entendeu? Então, o bom desse caso, bom entre aspas, é que depois dele, pela repercussão e pela pressão das entidades e tudo, não houve mais nenhum assassinato de jornalista na Bahia. E a gente acha que é por causa da repercussão desse. Tá? Então, para mim, a brecha tem que começar lá atrás e ir até aí. Aí é com a progressão de pena e outras coisas. Bom, muito obrigado, Marcelo.